Mendel já tinha estudado a transmissão de cada uma das características fenotípicas da ervilha isoladamente. O passo seguinte foi analisar a transmissão combinada de duas ou mais características. Para tanto, considerou simultaneamente a cor da semente, amarela ou verde, e a textura da casca da semente, lisa ou rugosa. Então, Mendel pegou plantas originadas de sementes amarelas e lisas e as cruzou com plantas originárias de sementes verdes e rugosas. O resultado do cruzamento na geração F1 foi sementes amarelas e lisas. Cruzando plantas da geração F1, isto é, um processo de autofecundação. A geração F2 obtida era composta por 4 tipos de sementes. 9 das 16 combinações possíveis amarelo-lisas, 3 amarelo-rugosas, 3 verdes-lisas e 1 verde-rugosas. Mendel observou que em F2 sempre a proporção fenotípica era 9 para 3 para 3 para 1. Consequência da segregação independente ocorrida no duplo heterozigoto, que origina 4 tipos de gametas. Amigão, olha só. Para nós estudarmos a segunda lei de Mendel, estudarmos probabilidade, perfeito? Nós vamos usar a segunda lei de Mendel. O que diz segunda lei de Mendel? 2 características, tá certo? 2 características, ou seja, vou dar um exemplo, semente amarela ou verde, lisa ou rugosa. 2 características, 2 caracteres, melhor falando, tá certo? Tá. Então, o que diz a teoria de segunda lei de Mendel? Mendel diz o seguinte: cada caráter é formado por 2 pares de alelos que se separam na formação dos gametas. Sabe o que significa isso? Que eu vou formar os gametas independentemente, tá certo? Por isso que a segunda lei é também chamada de segregação independente, tá certo? Segregar significa separar. Independentemente significa que não existe uma forma exata das coisas acontecerem. É aleatório a formação dos gametas. Perfeito? Então vamos ver como se tira gametas. Observa, olha lá. Eu tenho um indivíduo azão, azinho, elisão, elisinho. 2 características. Na formação do gameta, vai dar azão, elisão, azão, elisinho, azinho, elisão e azinho, elisinho. Eu formei 4 gametas diferentes. Observe que cada característica vai separar independentemente. O que é cor de semente vai para um lado. O que é estrutura, se é lisa ou rugosa da semente, vai para outro. Não existe relação nisso, tá certo? Mas não esquecendo que cada gameta vai se juntar para formar características novas, tá certo? Porém, nós vamos aprender a tirar gametas. Observe, olha lá. Então, o que vai acontecer? Para 2 ou mais características, segrega-se do híbrido. Quando ele fala híbrido, ele se refere ao heterozigoto, ao duplo heterozigoto, o azão, azinho, bezão, bezinho. Tá certo? Provando que os gametas são separados, são segregados independentemente. Tá certo? Mas para isso, nós vamos aprender a retirar os gametas. Observe, olha lá. Eu tenho na tabela o genótipo, o primeiro genótipo, azão, azinho, bezão, bezão. Amigão, existe uma fórmula para isso. 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. Olhe lá e perceba que só tem um heterozigoto. Então o valor de n será 1. Então eu vou pegar 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. Só existe um heterozigoto. 2 elevado a 1. Vai dar quanto? 2. Fácil, não é? Bora ver o segundo exemplo. Azão, azinho, bezão, bezinho. Certo? Quantos heterozigotos? 2. 2 elevado a 2 vai dar quanto? 4. Perfeito? Olha o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, eu vou observar lá que eu vou ter também 2 heterozigotos. 2 elevado a 2 é igual a quanto? 4. E assim por diante. 3 heterozigotos, 2 elevado a 3 vai ser igual a 8. 4 heterozigotos, 2 elevado a 4 vai dar 16. 5, 2 elevado a 5, que é igual a 32 gametas. Observe, se você não souber tirar gametas,
esqueça. Você não vai conseguir aprender a segunda lei. Outra coisa que é importante, muitas heranças seguem a segunda lei de Mendel. Então a segunda lei de Mendel é básica, eu preciso saber. Se eu souber a segunda lei de Mendel, eu sei a genética praticamente toda. Mendel continuou a incrementar o número de características simultaneamente estudadas e, com 3 pares, verificou que a distribuição dos tipos de indivíduos em F2 seguia a proporção de 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Os gametas produzidos pelas plantas F1 se combinam de 64 maneiras possíveis, originando 8 tipos de fenótipos. Assim, o número de tipos de gametas formados por um indivíduo, segundo a segregação independente, atende à expressão 2 elevado a n, em que n representa o número de pares de alelos no genótipo que se encontra na condição heterozigota. Vejamos a tabela. Meus amigos, olha só, nós vamos fazer agora o cálculo dentro da genética. Existe uma regra para isso, a gente chama de regra do E. Toda vez que você vira um E, significa que é multiplicação, tá certo? Então nós fizemos um cruzamento de um indivíduo heterozigoto, na verdade duplo heterozigoto. Certo? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O que eu fiz para você? Eu quebrei ao meio. Quebrei para facilitar a sua vida. Tá certo? Vamos lá. Vou cruzar o Vzão, Vzinho com o Vzão, Vzinho e ver o que vai acontecer. Observe. Lembra do quadro de Punnett? Foi o que eu fiz agora. Ó. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho vai dar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Vamos ler esse resultado? Olha que deu. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Essa é a leitura. Quais são as proporções? Olha só. 3/4 de dominante e 1/4 de recessivo. Tá certo? Significa 3/4 de dominante e 1/4 de recessivo, né? Presta bem atenção. 3/4 de Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e 1/4 de recessivo. Isso para um caráter, ok? Vamos fazer agora a outra característica. Observe, olha só. Rzão, Rzinho cruzando com Rzão, Rzinho vai dar o quê? Montamos o quadro de Punnett, separamos os gametas e começamos o cruzamento. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Vamos fazer a leitura disso. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, 3/4 de dominantes, né? E o recessivo, 1/4. Você percebeu que os resultados foram os mesmos? Só que agora eu vou juntar o resultado do V com o resultado do R, ok? Então vou cruzar uma característica e outra característica, tá certo? Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Então observem. Amarelo liso, Vzão traço, Rzão traço. Você lembra quanto deu o Vzão? Vzão traço? Deu 3/4. 3/4 de dominante. E Rzão traço. Outra característica dominante. Então eu estou cruzando dominante com dominante, certo? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Sabe o que significa? 9 indivíduos em cada 16 chances serão amarelos lisos. Ok? Continuando. Outra característica, o amarelo rugoso. Amarelo é dominante, Vzão traço. O rugoso é recessivo. Lembra? O amarelo dominante, 3/4. O recessivo, 1/4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Significa que 3 em cada 16 serão amarelos rugosos. Continuando.
Verde liso, verde é recessivo, Vzinho, Vzinho, liso dominante, Rzão, traço. O Vzinho, Vzinho, naquele cruzamento que nós fizemos, ele deu 1/4. E o dominante, 3/4. 1/4 vezes 3/4. 1 vezes 3, 3, 4 vezes 4, 16. 3 em cada 16 serão verde liso. Beleza? Continuando. Verde rugoso, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Amigão, nós estamos aí cruzando agora duas características recessivas. Então, recessivo deu quanto? 1/4, né, para a cor da semente e a textura da semente também deu 1/4. 1/4 vezes 1/4 vai dar quanto? 1 em cada 16. Significa que um indivíduo em cada 16 chances será verde rugoso, ok? Vamos ver agora as proporções. Olha só, 9 em cada 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16. Quanto será a proporção? 9 para 3 para 3 para 1. Amigão, é essa proporção que representa a segunda lei de Mendel. 9 para 3 para 3 para 1, certo? Mendel encontrou esta proporção quando cruzou ervilhas duplo heterozigotas. Tranquilo? Meus amigos, agora preste atenção, atenção dobrada agora, observe. A segunda lei de Mendel é chamada de segregação independente, certo? Só que existe um tópico importantíssimo chamado linkage. Olha agora, vamos fazer uma comparação entre a segunda lei de Mendel e o linkage, tá certo? Observe essa imagem agora para eu te esclarecer um detalhe. Observa, olha lá. Na segregação independente, que nós chamamos de segunda lei de Mendel, observe que os alelos Azão, Azinho, Bzão e Bzinho estão em cromossomas separados, certo? É o indivíduo normal, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos ver como se formam os gametas. Observe, olha lá. Azão, Bzão, depois Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, certo? Agora observe as proporções de cada um deles. Observe, olha lá. Cada um deles vai dar quanto? 25%. Todas as proporções são iguais. Por quê? Porque eu estou falando de segunda lei de Mendel. Ok? Agora vamos fazer uma comparação. Vamos comparar a segregação independente, chamada segunda lei de Mendel, com o linkage. Linkage, também chamado de crossing over. Lembra? Crossing over, uma parte importantíssima para a variabilidade genética. Tá certo? Vamos ver como fica no linkage. Observe. Olha lá. Observe que o Azão e o Bzão estão no mesmo cromossoma. O que na segunda lei de Mendel, eles estavam em cromossomas separados. Agora não, estão no mesmo cromossoma. E eu tenho o Azinho e o Bzinho também no mesmo cromossoma. Vamos montar agora a formação dos gametas. Olha o que vai acontecer. Azão, Bzão, perfeito? Depois, Azão, Bzinho, depois Azinho, Bzão e depois Azinho, Bzinho. Vem para mim e observa. Olha só. Se você prestar bem atenção, vai perceber que essas proporções, na verdade, esses gametas, eles são os mesmos gametas da segregação independente. Se você observar, são os mesmos, certo? É o Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. São os mesmos, meu amigo. Só tem um problema. Observe que no linkage houve o cruzamento, que nós chamamos de crossing over. Crossing over ou permutação. Isso é essencial. Por quê? Porque esse cara é o crossing over que é responsável pela variabilidade genética. Tá certo? Importantíssimo para a evolução. Por isso que nós vamos pegar os gametas que sofreram a permutação e vamos chamá-los de recombinantes. Aqueles onde aconteceu o cruzamento. Chamamos de recombinantes. E os que estiverem do lado de fora serão chamados de parentais. Vem para mim e observe. Olha lá. Esses recombinantes, eles precisam ter uma taxa,
uma taxa de permutação ou de recombinação. Essa taxa, amigão, presta atenção, ela precisa ser inferior a 50%. Precisa ser inferior a 50%. Por quê? Porque é uma forma de frear a evolução. Como é que se freia a evolução? Pega os genes recombinados e diminui a sua taxa para que a evolução não seja muito rápida. Viram a importância do linkage? Então, olha só. Vamos supor que a taxa de permutação seja 20%. Olha só o que vai acontecer. Digamos que a taxa de permutação seja 20%, né? Se a taxa de permutação for 20%, quanto vai ser para cada tipo de gameta? Olha o gameta azão bezinho e o gameta azinho bezão. A taxa de permutação dele é 20%, portanto, cada um deles vai valer quanto? 10%. 10% de recombinação. Muito bem. Meus amigos, sabemos que o total é 100%. Se 20 ocorreram a permutação, de 100 para 20 faltam quantos? 80. Vou pegar os 80 e dividir entre os gametas parentais, onde o gameta azão bezão será de 40% e o gameta azinho bezinho será de 40%. Vem para mim e observa. Perceberam que as proporções são diferentes, os valores são diferentes? A natureza faz isso, gente. Ela produz espermatozoide, produz óvulos com taxa de permutação diferente para frear a evolução. Isso é importantíssimo. Não esqueça disso.